pastora. Graça e paz. Boa noite, queridos aí, né? Essa turma poderosa. Uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok aí? Sim, A internet pastora. estava oscilando um pouquinho, estava dando um delay, mas acho que agora deu certo, né? Super, graças a Deus. Que Deus é bom, bom. pastora. Eu quero externar aqui a gratidão pela sua vida. E eu sei, assim, que o Senhor é aquele que nos guia e nos conecta pelo Espírito com as pessoas. Muitas vezes é porque a família de Deus, ele é assim. Você não precisa ter um relatório de alguém, muitas vezes, para você saber quem o outro é. Mas os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, e o Espírito testifica no nosso espírito, inclusive, quem é o outro com quem a gente está falando. E eu tenho uma testificação de Deus desde que a senhora entrou na rede, que a senhora é uma grande mulher de Deus, e eu fiquei muito feliz de uma pessoa como a senhora estar fazendo parte da nossa rede, porque isso engrandece, enobrece o trabalho, né, como a presença de todos os irmãos, mas eu creio na unção que está sobre a sua vida, e a Bíblia diz que nós precisamos honrar, e a unção que nós honramos é a unção que nós recebemos. Então, e que nós estejamos prontos para receber. Eu estou pronto para receber aquilo que Deus, né, tem para a sua vida. Aquele áudio que você me mandou hoje à tarde, ele caiu bem oportuno, foi no momento certo, no momento que só Deus sabe como aquela mensagem ela caiu bem. Porque Deus usa, conecta a pessoa, você está lá no outro lado, e eu estou aqui em Brasília, você está lá numa terra bonita chamada Fortaleza, Ceará, e eu no Cerrado, você na beira da praia, e Deus vai e manda mensagem, e eu creio que é assim mesmo que Deus trabalha, porque o Senhor nos ama, porque o seu pai é meu pai, é o nosso pai, e vamos à frente, viu? Muito obrigado. E você que está aí parado, achando da vida, esse é um tema oportuno. Você que está parado, você que está achando que a sua vida, esse ano de 2020, se perdeu, você que começou projetos e não conclui, você começa e não termina, essa palavra é para você, tanto para mim quanto para você. Você que tem a vontade, mas não passa de vontade, não tem a realização, sabe? Muitas vezes se auto-sabota, você combina, se você faz trato, você faz orçamento, mas não vai para frente, você planeja, mas não executa, você coloca só ali dentro o plano só fica na gaveta, ganha poeira, o papel se perde e o plano não acontece. Então, eu quero chamar a tua atenção para você, em nome de Jesus Cristo, vai romper esta noite com esta pastora. Hoje é uma noite de rompimento. Em nome de Jesus Cristo. Hoje o teu chamado vai fluir pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Hoje o teu chamado, independente se é no 5 dons, você tem um chamado no Senhor. Ele vai fluir, porque a unção, ela despedaça o jugo. É pela unção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Honre a unção e a sua vida vai entrar em movimento hoje, nesta segunda-feira. Vai ser um marco na sua vida, vai ser um marco na sua história. Você recebe, querido, é pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé você recebe isso e avança. Pela fé você recebe isso e avança. Vai quebrar ciclos hoje na sua vida, difíceis que você tem tomado, aquela atitude, não saia do lugar, sabe? Porque as mesmas atitudes têm os mesmos resultados. Não mudou de comportamento, tem os mesmos resultados. Mas a unção, ela quebra as coisas. E aí você começa a ter um despertar para uma nova atitude. Muito bem-vinda, pastora, em nome de Jesus Cristo, e seja usada e ousada em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita, Glória. Tá embaixo de uma unção linda aí, hein, meu irmão? Glória a Deus. Que bênção. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar com esse time tão poderoso, né, que Deus tem ligado, né, como eu falei naquele áudio, Deus tem conectado, e eu creio muito nisso, nos atos do Espírito Santo através da igreja. Os atos do Espírito através de você, que é a igreja. Quantas vezes, né, eu parava e eu me sabotava. E esse assunto eu sou PhD no sentido de ter vivido isso, né? Quantas vezes só para aquecer vocês aí, nós vamos já mergulhar na palavra, mas quantas vezes eu vivi isso? Quantas vezes eu promovia pessoas, eu levantava pessoas, eu erguia, eu acreditava no projeto dos outros, mas quando era a meu respeito, eu era menor, eu não falava bem, não ia dar certo, não era para mim. E muitas vezes, queridos, isso vem de marcas do passado. Muitas vezes isso vem de sentimentos limitantes, muitas vezes isso vem porque nós acreditamos em algumas coisas que o diabo falou lá atrás, e nós pegamos e acreditamos nisso. Mas hoje,
Como o irmão Jonatas falou aí, a unção vem e ela despedaça o jugo, a unção vem e ela quebra o jugo, a unção vem e te liberta e te deixa livre para você correr velozmente. A Bíblia nos compara a águias. E as águias, elas não são intimidadas, as águias não ficam paradas, as águias, elas têm um alvo, elas têm um foco, elas têm uma meta, e pode vir a tempestade que vier, pode vir o vendaval que vier, a águia, ela atravessa essa tempestade, ela vai acima da tempestade, e se Deus nos comparou às águias, existe um propósito nisso. Pega isso nessa noite, querido. Deus não trabalha com acaso, Deus não trabalha com tentativas. Vou ver se vai dar certo criar Josiane, vou ver se vai dar certo criar Jonatas. Não, Deus não trabalha com tentativas, Deus trabalha com propósito. Ele criou o teu propósito e depois ele fez você. Você é um agente de milagres, receba isso. Deus não te chamou e não te convocou para estar inserido no corpo de Cristo, na família dele, para ser alguém comum. Ei, pegue isso pelo Espírito, está muito forte no meu coração. Deus não te chamou para ser alguém comum, Deus não te chamou para viver uma vida comum, Deus não te chamou para viver uma vida mediana, mesquinha, não. A nossa visão é ampliada quando nós nos unimos ao Espírito Santo. A nossa unção é ampliada quando nós nos unimos ao propósito de Deus. A nossa visão é ampliada quando nós decidimos chegar nos braços do Pai. E eu lembro disso, antes mesmo que nós vamos abrir a palavra já já. Mas eu lembro, certa vez, eu era estéril, né? E minha filha é um grande milagre. E ainda vencendo essa questão de autossabotagem, eu orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas, eu orava por enfermos e os enfermos eram curados, mas eu não tinha a mesma fé, essa é a verdade. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema de me expor, porque sabe de uma coisa, o apóstolo Paulo, ele se tornou um modelo, ele não escondia as suas marcas, não tenha vergonha das cicatrizes, celebre o fato de você ter vencido a dor. Não fomos chamados, queridos, para vivermos com máscaras, por isso que máscara incomoda tanto, e a unção do Espírito está me falando sobre isso. Você não tem que ficar sofrendo aí sozinho, você não tem que ficar sofrendo calado, você não tem que estar maquiando alguma coisa, se exponha à unção, se exponha a Deus, se exponha à palavra, e as áreas que precisam ser saradas, curadas, construídas ou até mesmo reconstruídas, Deus fará. O que Deus precisa? De um coração sincero e contrito. O que Deus precisa? Da sinceridade do teu coração. O resto ele vai fazer, ele é o Criador. E eu lembro que já tinha passado por 14 exames beta-HCG e todos negativos ao longo de muitos anos, quase 8 anos. Só um testemunhozinho sobre o quanto eu me sabotava para nós mergulharmos na palavra. Eu estou fluindo aqui, viu, Jonatas? Segundo o que o Espírito está dizendo, e nós vai dar tudo certo. Como dizia meu amigo Gilson Lima, no final dá tudo certo. Aleluia! Fica livre. E eu recordo que certa vez eu já cansada daquela frustração de querer ser mãe, de querer gerar, né? E naquele dia, uma tarde, só eu e o Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer algo para você, que às vezes vem aquele sentimento de solidão. Josi, mas o povo da fé às vezes passa por isso, às vezes esses sentimentos batem a porta. E, infelizmente, alguns irmãos ainda deixam esse sentimento entrar e fazer morada. Mas nessa noite eu quero te dizer, você nunca está só. Você tem o autor da Bíblia, aquele que inspirou todos aqueles homens a escrever aqueles livros maravilhosos que nós chamamos de Bíblia, morando dentro de você. O autor mora dentro de você. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, aquilo que você tem perguntas que ninguém poderia te dizer. Até mesmo o ministro mais ungido que você caracteriza como o mais ungido que você conhece. Esse ministro não ganha do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de você. E naquele dia, com esses sentimentos de solidão, de tristeza, de frustração,
O Espírito Santo, nosso conselheiro, amigo fiel, disse o seguinte: por que você não impõe as mãos em você? Por que você não ora por você? E aquilo veio como um choque para mim, porque uma das coisas que são sentimentos sabotadores é porque nós olhamos para o espelho e evidenciamos o que não está pronto. Um dos sentimentos sabotadores é quando nós evidenciamos o que ainda não está pronto, o que ainda está em construção e nos diminuímos. E naquele dia o Espírito Santo falou isso para mim e eu disse, é verdade. E eu mesma coloquei as mãos em mim e eu orei. E eu criei. Sabe por quê, queridos? Porque o marceneiro, ele precisa de madeira, o ferreiro precisa de ferro, o pintor precisa de tinta e Deus precisa da tua fé. Deus precisa da tua fé em operação. Ele deseja que todos aqueles que se aproximam dele creiam. A Bíblia não diz que ele precisa que você esteja perfeito. A Bíblia não diz que você precisa estar pingando o óleo da unção. Me permita usar esse termo. No Ceará a gente usa muito isso. A Bíblia diz que ele precisa que você creia. E quantas vezes nós nos sabotamos porque nós nos comparamos? Já a unção aí já entrando no próprio assunto. E naquele dia, em vez de olhar o que eu não conseguia, o que eu não podia, o que eu não saberia realizar, eu parei e lembrei, ele pode. Aleluia! Eu parei e refleti, ele pode. E ele só precisa que eu creia. E eu orei, e 2 meses depois, lá estava eu de novo no laboratório, e dessa vez estava lá, positivo. Então, eu quero te dizer nessa noite, eu tenho um milagre de 13 anos, que está maior do que eu, que se chama Ana Luísa, porque eu decidi romper a autossabotagem. Porque eu decidi passar por cima daquilo que eu não podia e me agarrar ao que ele podia. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, vamos abrir lá, em Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte, enquanto eu estava orando por esse tempo com vocês, muitas coisas foram geradas no meu espírito e eu creio que é, como o Jonatas falou, rompimento. As águas estão aí dentro de você querendo fluir. As águas estão aí dentro de você querendo extravasar e alcançar outras vidas. Mas às vezes tem algumas represas e pela unção hoje, eu creio, a unção vai destravar essas represas, porque você não foi chamado para ser represa. A Bíblia diz que existem rios que devem fluir, e esses rios vão levar vida. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, no verso 3, eu vou ler na versão ampliada, diz o seguinte, porque pela graça, favor imerecido de Deus, dada a mim, advirto a cada um dentre vocês a não estimar e pensar de si mesmo mais altamente do que deveria. Não ter uma opinião exagerada de sua própria importância, mas a avaliar a sua habilidade com sóbrio julgamento. Cada um de acordo com o grau de fé que Deus lhe deu como sua porção. Eu vou ler aqui na Corrigida Fiel, diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Alguns anos atrás, eu ouvi algo de um grande amigo que já está com o Senhor, eu já citei aqui o nome dele, meu pai, assim, ministerialmente falando, que me inspirou muito, Gilson Lima, que já está com o Senhor. E ele disse uma vez para mim, ele me chamava de Vaza, né? A gente brincava, ele me chamava de Vaza, né? E ele dizia assim, Vaza, aprenda uma coisa, extremos são diabólicos, equilíbrio é de Deus. E eu guardei isso. Ele disse, extremos são diabólicos, mas o equilíbrio vem de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos ter um julgamento sóbrio a nosso respeito. Não pensar além,
eu sou melhor do que o meu irmão, eu estou acima do meu irmão, sou mais ungido que o meu irmão. Desequilíbrio, dano, erro. Mas também não pensar a quem, que é o que acontece com a autossabotagem, que é o que acontece muitas vezes quando nós estamos inseridos na cadeirinha do autossabotador. É pensar a quem. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não, não é para mim. Eu sou o menor da minha tribo. Na Bíblia fala pessoas que disseram isso. Eu sou o menor da minha tribo. E muitas vezes, queridos, eu acredito que todas as vezes que nós sentamos nessa cadeira, e hoje, em nome de Jesus, essa cadeira vai ser extinta, mas todas as vezes que essa cadeira da autossabotagem é colocada diante de nós descredibilizamos, desacreditamos do que Deus está falando. Porque se Deus diz que você é o melhor dele, se Deus diz que você é a coroa da criação, se Deus te chama de filho, se Deus te chama de herdeiro e co-herdeiro, se Deus decidiu, né, retirar a antiga aliança e vir uma nova aliança, onde a arca da aliança não é mais uma caixa, mas é você, onde a unção hoje habita em você, você acha que Deus iria morar em algo em que ele não valorizasse? E eu falo, quando morar, eu falo a respeito da unção e do Espírito Santo, entendam? Você acha que Deus desejaria habitar dentro de alguém em que ele não valorizasse? Então, se Deus valoriza você, se Deus acredita em você, se Deus é o dono da verdade, se a palavra dele é digna de toda aceitação, se ele vela pela sua palavra para cumprir, e eu escuto um outro relatório que diz: você não é aceito, você é inadequado, você não pode, você não consegue, então significa que eu não estou acreditando no que Deus diz. Então, significa que eu estou acreditando em outra fonte, mas não em Deus. Porque quando eu vou para o espelho correto, né, nós conhecemos que existem espelhos deformadores, espelhos que engordam, espelhos que emagrecem, espelhos que mudam o formato, mas a palavra é o espelho fiel. A palavra, ela nos mostra as áreas que nós precisamos ajustar. Mas a palavra jamais, guarde isso, querido, a palavra jamais vai te depreciar. A palavra jamais vai te diminuir. Pelo contrário, Deus está chamando uma geração para andar no equilíbrio. Não acharem os detentores somente da verdade, não se acharem maiores do que ninguém. Por isso que eu falei para Jonatas que eu amei a visão desse grupo, porque são várias ferramentas, várias denominações de um só reino, de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo, de um só Deus e Pai. Aleluia! Então, não pensar além, mas também não pensar a quem. E quando eu olho para o apóstolo Paulo dizendo isso, nós precisamos lembrar quem era esse homem. Nós precisamos lembrar quem era esse homem que poderia ser um autossabotador. Por quê? Você já parou para pensar num apóstolo Paulo hoje, o Saulo que consentiu na morte de Estevão, que consentiu na morte de um grande homem de Deus que era usado em sinais, curas, prodígios. E aí esse homem vai, aceita Jesus e vai agora congregar na tua igreja. Imagine. Mas nós não temos como julgar o outro, porque eu não tenho a planta do propósito do outro. Mas eu também não conheço a planta do meu propósito por completo. Se você quer sair da autossabotagem, você precisa ir para o fabricante. Se você quer sair da autossabotagem, você precisa ir para o Criador. Se você quer sair da autossabotagem, de se sentir pequeno, inadequado, e parar de procrastinar sonhos, né? Que a procrastinação é, não, depois eu faço, depois eu consigo, e isso é uma das maneiras maiores que as pessoas entram na autossabotagem, é a procrastinação, é o depois eu faço, depois eu realizo, depois eu consigo, depois eu estudo, depois eu faço curso. E quando a gente para pensar nesse Saulo que se converte e entra na igreja,
Quantos de nós, talvez, olharíamos e acharíamos ele inadequado, mas Deus não achou? Porque toda a velha criatura de Saulo, aleluia, foi apagada quando ele disse: Senhor, governa a minha vida. Todo aquele Saulo foi extinto quando o Saulo colocou Deus como Senhor da sua vida. E alguém pode dizer assim: ok, Josi, mas quando eu aceitei Jesus eu não tive amnésia. Ok, Josi, mas quando eu aceitei Jesus eu lembro do que eu fiz no passado. E é aí que está uma das ferramentas, e eu vou entrar nisso agora, para você sair da autossabotagem. Queridos, aprenda algo nessa noite. É muita coisa sobre esse assunto, mas eu estou sendo pontual segundo o que o Espírito está me dizendo. Presta bem atenção. O passado só tem duas funções: trazer à memória o que dá esperança ou museu, lixo, coisas que perderam a validade. Escolha bem o que você vai resgatar. Muitas vezes nós estamos nos sabotando porque nós estamos indo ao passado ou trazendo à memória ou fortalecendo pensamentos limitantes. Porque antes, Josiane travava para fazer um trabalho de faculdade ou de escola, isso aqui tremia, eu não conseguia falar, eu era bloqueada, porque eu tinha pânico de público. Mas no meu propósito, o meu Criador tinha estabelecido que eu ia falar com muita gente. Então eu tinha duas opções, queridos: romper com esse medo e pânico e dizer: Espírito Santo, nós somos uma dupla, vamos lá, ou ficar me limitando. E eu decidi romper. É a primeira vez, queridos, há uns 18 anos atrás, que eu peguei o microfone para ministrar, a primeira vez. Eu tremia, o microfone tinha vida própria. Era complicado, mas eu fui vencendo sentimento a sentimento. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas permanecem na autossabotagem é porque elas não se esforçam para dar um passo de cada vez. Tenha paciência com você, mas não se conforme no estado em que você está. O Espírito Santo está dizendo isso para mim muito forte. Tenha paciência com você, mas não se conforme na estação onde você está. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não entrou, eu vou usar esse termo, ele não entrou para o corpo de Cristo e ficava: mas eu matei Estevão, mas eu consenti na morte de cristãos, mas eu fiz isso. Não, queridos. O apóstolo Paulo, ele traz para nós um dos versículos mais lindos da palavra: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão adiante de mim. É isso que é romper a autossabotagem. Eu era procrastinadora, eu era medrosa, eu era paralisada pelos relatórios das pessoas. E quanto a isso, o Espírito Santo me comunica algo aqui. Deixa eu te dar uma notícia que talvez não vá agradar tanto a alma, mas é a verdade liberta. Você nunca terá a satisfação de todos. Jesus não teve a satisfação de todos. Jesus não teve a aprovação de todos. E um dos problemas do autossabotador é porque ele quer ser aceito por todos, mas isso não vai acontecer. Principalmente, querido, se Deus for te usar com uma unção confrontadora. Principalmente se você for usado por Deus para confrontar pessoas. Então, fique tranquilo, a tua consciência está boa, está tranquila diante de Deus, vai para cima, vai para frente, vai adiante. É assim que tem que ser. E existe um homem na palavra, não dá tempo a gente ler tudo, mas eu te aconselho a ler Êxodo 3 e 4, que é Moisés. Moisés, ele foi um relatório, vamos dizer assim, a história de Moisés é um relato de alguém que vivia na autossabotagem. Ele descobre que ele tem um projeto, um propósito, que ele não é da linhagem de Faraó. E aí ele vai fazer as coisas do jeito dele. E aí ele vai fazer as coisas na força do braço, sem a sabedoria de Deus envolvida. E aí ele mata alguém. E aí vergonha chega.
e aí ele foge, e ele acha que está tudo tranquilo, Deus esqueceu do propósito, o que importa é que eu esteja aqui tranquilo, vivendo isolado. Ei, Deus está falando com pessoas aí. Eu não esqueci do teu chamado. Eu não esqueci do teu propósito. Ainda que pareça que você está no anonimato, os meus olhos te veem. Ainda que pareça que ninguém esteja te vendo, eu estou vendo. E eu não desisti do que eu falei quando te criei. E aí Moisés achava que Deus tinha esquecido. E Moisés entra numa autossabotagem. Vai para uma função que não era que Deus queria, se isola de todos, não quer saber daquilo lá, daquele propósito de ser libertador, não quer saber nada daquilo. E aí, quando ele achava que estava tudo quieto, lá vem Deus. Olha o que Deus diz, Êxodo, no capítulo 3. Eu quero ler só o primeiro diálogo, que é tão lindo. Êxodo, capítulo 3, no verso 10, diz assim: vem agora, Moisés, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Aí eu pergunto para vocês, queridos, que em algum momento estiveram sentadinhos na cadeira da autossabotagem, se sentindo inadequados, se sentindo imperfeitos, achando que já tinha passado. Ai, Josi, isso veio no meu coração tão forte agora. Ai, Josi, eu já errei tanto, eu já comecei e não concluí, portas já se fecharam, pessoas já não acreditam mais em mim. Queridos, se arrepende do que precisa se arrepender, bate o pó e parte para cima de Deus. Vai buscar o propósito, vai deixar Deus ser Deus. Sabe, uma das coisas, irmão Jonas, que atrapalha muito é que às vezes a gente quer o controle, mas a gente já deu o controle para Deus. E aí Moisés diz o seguinte: quem sou eu? E essa é uma pergunta que toda pessoa que está na autossabotagem faz. Mas quem sou eu? Será que tem um propósito para mim? Será que Deus acredita em mim? Como assim? Aí ele faz a segunda pergunta, Deus vai e cala ele. E aí ele faz uma segunda pergunta, mas o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Deus cala ele mais uma vez. E aí ele faz mais uma outra pergunta, eles não vão crer. Deus mais uma vez responde de maneira sobrenatural, além do intelecto natural. E aí ele faz uma outra colocação, mas eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Ok, Moisés, eu levanto Arão. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Se alguém que está me ouvindo nesse grupo ainda está sentado na cadeira da autossabotagem, escute o que Deus está dizendo para você agora. Para cada desculpa sua, haverá uma verdade de Deus estabelecida para que você mude dessa inércia e passe a viver o sobrenatural. Não adianta as nossas desculpas diante de Deus que criou os céus e a terra. Não adianta as nossas desculpas de que somos inadequados quando Deus nos fez únicos. Nós temos uma assinatura de Deus na pontinha do nosso dedo chamado digital, que é única, só você tem no planeta inteiro. A tua corda vocal, né? Teu tom de voz, tua voz, o som da sua voz, só você tem. A córnea que você tem, só você tem. A fibra do teu cabelo tem um DNA que diz que você é único. Então, vamos deixar para fora, vamos tirar das nossas mentes, dos nossos lares, das nossas famílias, essa história de que nós somos mais um. Ei, você não é mais um, você é único. Em 7 bilhões, eu acredito, de pessoas que tem no planeta, Deus escuta você, Deus escuta a sua voz, Deus não erra de endereço, Deus não errou quando te criou. Josi, mas você não sabe como eu vim ao mundo, eu vim de um nascimento que não foi tão aceito assim. Josi, mas você não sabe como eu fui gerado ou gerada. Queridos, o que me importa é o que está em Salmo 139, que diz, no oculto, quando você estava sendo feito, quando você estava sendo formado, eu estabeleci e escrevi planos a teu respeito.
Eu escrevi planos a teu respeito. Ei, queridos, Deus estava criando um diário da tua vida, da tua história, projetando para você ser um sucesso. Então, na hora que você foi gerado, a partir dali, a comunhão de Deus começou. Nós erramos, pecamos, ficamos separados, mas ele encontrou uma maneira de nos reconciliar através de Jesus Cristo. E assim foi com Moisés. Para cada desculpa de Moisés, Deus tinha uma resposta. E minha irmã está aí no grupo, algumas pessoas me conhecem que estão aí no grupo, mas eu acredito que não mais que minha irmã conhece tanto sobre mim. Eu era a pessoa mais medrosa que vocês possam imaginar. Eu era a pessoa mais limitante que vocês possam imaginar. Eu vi minha mãe tentar suicídio quando eu tinha 9 anos. Eu vi meus pais se separarem. Eu vi coisas acontecerem, situações que foram me limitando em marcas e rótulos que eu fui aceitando. Mas a Bíblia diz, Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, em algumas versões diz, e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E sabe, queridos, eu comecei um passo de cada vez. E essa palavra ia sendo rema para mim. Ela ia clareando os meus dias. E eu ia vendo que aquele rótulo inadequado deveria ser retirado. Aquele rótulo, mas você não fala tão bem assim, você gesticula demais, você fala muito alto. Queridos, a tua identidade não precisa ser alterada. Se a tua identidade está de acordo com o que Deus diz para você, tudo ok. Vão ter os mais polidos, os mais quietinhos, vão ter os mais assim como é, o que grita, que fala, que mexe os braços, está tudo bem. O que importa é que você esteja inserido naquilo que Deus criou para você. O que importa, queridos, é você sair da autossabotagem. E eu coloquei aqui algumas características dos sabotadores ou daqueles que entram na autossabotagem. Eles perdem estratégias. Eles deixam estratégias grandiosas passarem por simplesmente estarem sentados nessa cadeira da autossabotagem. Eles entram numa desorganização frenética, porque eles começam e não concluem. Eles ficam preguiçosos, os autossabotadores. Amanhã eu continuo, amanhã eu começo. Eles ficam agarrados ao medo. E essas características que eu falei, existem muitas mais, mas essas características não são para você. As características que são para você é filho, eleito, embaixador, comprado por um alto preço. Você tem um nome que está acima de todo nome. A unção do santo está em você. A unção que despedaça pesos, julgos, grilhões. Deus acredita em você. Os céus não estão em crise. Os céus estão abertos. Nesse tempo está tudo fechado, mas os céus estão abertos. Então, existem duas frases de Tony Cook que eu anotei aqui para nós. Ele diz o seguinte: se Deus tivesse que esperar até que fôssemos perfeitos para nos usar, ninguém jamais seria usado por Deus. Tony Cook falou isso. Outra coisa que ele disse: a única pessoa que estava perfeita e plena quando foi chamada foi Jesus Cristo. Isso é uma frase de Tony Cook. Então, Moisés, de assassino, fugitivo, autossabotador, passou a ser um grande líder. Gideão, de inseguro, se tornou guerreiro do Senhor. Davi, de adúltero, se tornou um grande rei e um salmista. Pedro, de covarde, se tornou proclamador de Pentecostes, arrebanhando uma multidão na sua primeira pregação. Aleluia! Saulo, de terrorista, se tornou o apóstolo da graça. Então, deixa eu para você, querido. Eu estou concluindo aqui, que eu sei que o tempo passa correndo rapidinho para entrar nas perguntas aí. Deixa eu dizer para você. Creia no que Deus diz a teu respeito. Acredite. Sabe de uma coisa, queridos? Nós não podemos medir
a sabedoria de Deus com o nosso raciocínio e intelecto. Pelas leis naturais, você já viu 3 estéreis. A esposa de Abraão, a esposa de Isaac, a esposa de Jacó. As 3 mulheres, as esposas desses homens, que fariam parte das linhagens que viriam, as 3 eram estéreis. Já parou para estudar sobre isso? Sara era estéril, a esposa de cada um deles era estéril. Mas para cada impossibilidade dessas, porque eles decidiram ficar com o que Deus disse, a linhagem continuava. A linhagem continuava, porque não tem nada que segure a palavra. Não tem nada que amordace a palavra. Se você agarrar a palavra de Deus a respeito da tua vida e do teu propósito, não tem quem te segure. Sabe de uma coisa, queridos? A Rua Azusa. Acredito que você já ouviu falar sobre a Rua Azusa. Só foi o que foi porque homens decidiram acreditar. Aleluia! Os generais de Deus só puderam realizar tudo aquilo porque eles acreditaram na palavra. Será que essa turma não tinha sentimentos limitantes? Será que essa turma não tinha situações onde medo batia a porta, insegurança batia a porta, limitações batiam a porta? Claro que sim. Mas eles decidiram não ajudar. E eu vou falar algo muito forte agora. Mas eu tenho um compromisso com a unção. Eles decidiram não ajudar o diabo. E eles decidiram não acreditar no que o diabo estava dizendo. E eles decidiram o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas nos currais, não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus na minha salvação. Então, em vez de acreditar no diabo, em vez de acreditar nos sentimentos limitantes, em vez de acreditar no que estava sendo o aprisionamento do teu potencial, guarde isso. A autossabotagem é o aprisionamento do potencial de um gigante. Josi, mas Deus me chamou para estar nos bastidores, queridos. Glória a Deus, seja explosivo nos bastidores. Josi, Deus me chamou para ir a uma nação tão difícil. Glória a Deus, vá e avance. Josi, Deus me chamou, né, irmão Jonatas? Pega isso pelo Espírito para criar um grupo, fazer conexões com um monte de gente, um monte de nações. Glória a Deus, meu irmão, pega firme e vai adiante. O que nós não podemos é nos distrair. O que nós não podemos é nos sabotar. Pelo contrário, queridos, um ao outro ajudando. E uma das coisas que o autossabotador sofre é o que Janaína vai vir aí para trazer, é a intimidação. Então, fica com o que Deus está falando para você. Homens que poderiam ter sido comuns, mas que porque aceitaram o que Deus falou, estão lá na galeria de heróis da fé. Mulheres que poderiam ter uma história comum como Raabe, mas decidiram ficar com a oportunidade que estava chegando. Guarde isso pelo Espírito. O Senhor está me comunicando aqui. Existem portas, existem oportunidades que vão se abrir nos próximos dias para pessoas aí. Querido, não perde tempo. Cavalo selado não passa muitas vezes, não. Agarra as estratégias. Agarra o que o Espírito está dizendo para você. Bata o pó. Tira isso que era limitante para você. E decida. A Bíblia diz, e agora eu vou fechar com isso, você não recebeu um espírito de medo. Você não recebeu um espírito escravizador. Ei, medo é um espírito. E medo muitas vezes me sabotou. Mas sabe de uma coisa? Eu vou contar esse último e simples testemunho no sentido de eu vou encurtá-lo. Certa vez eu estava indo para Sinop ministrar a palavra. E o avião tinha que descer em Cuiabá. E o avião começou uma turbulência tão grande, tão grande, tão grande. E quem me conhece lá atrás sabe que eu era muito medrosa. Mas eu aprendi que eu não tenho mais espírito de medo, mas de ousadia e de moderação. E naquele dia, viu, Luci? Pega isso. Tinha uma irmã sentada do meu lado e aquelas máscaras começaram a cair e nós começamos a perceber um certo pânico e o avião balançava muito.
E o Senhor disse para mim, o Espírito Santo, o conselheiro, o amigo, ei, fica com a palavra, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é pela aceitação de todos, é pelo Espírito de Deus. Não é pelas críticas, é pelo Espírito de Deus. Não é pelos tapinhas nas costas, cuidado com elogios também, é pelo Espírito de Deus. Lembra? Não pensar além nem a quem, equilíbrio. E naquele dia o Espírito Santo diz para mim, você vai fazer o quê? Mas, queridos, o avião estava chacoalhando, estava um pânico instalado. E ele disse, você vai fazer o quê? Ei, os céus estão precisando que você reaja, querido. Os céus estão precisando que você assuma ali a autoridade de embaixador de um reino. Aleluia! E olha o que aconteceu. Naquele dia, com aquele avião turbulento, tá tudo ok? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Porque deu uma travadinha, ok. Eu comecei a orar e eu disse, diabo, solte esse avião. Solte esse avião. Eu vou chegar a Sinop. Ninguém vai passar por nenhum dano aqui. Porque eu estou aqui e eu tenho uma aliança com Deus e eu tenho um nome que está acima de todo nome. Jos, você estava se sentindo demais. Não, queridos, eu estava assumindo a posição de filha, que tem uma herança, que tem um nome. E eu disse, esse avião vai pousar em segurança. E comecei a orar, em outras línguas, e eu orava, e de repente comecei a cantar. E a senhorinha que estava sentada do meu lado disse, você é diferente, o que está acontecendo? Está todo mundo em pânico, e você está cantando, posso ficar com você? Ei, quando você decidir sair da autossabotagem e mergulhar no propósito de Deus, você vai se tornar farol, você vai se tornar referencial, pessoas vão ser atraídas a estar perto de você. E ela se abraçou comigo e eu continuei cantando e adorando. E com muita dificuldade, aquele piloto conseguiu aterrissar. E ele, com a voz trêmula, chorosa, ele disse, só pode ser um milagre. E todas as vezes que eu conto esse testemunho, queridos, eu não vou pedir perdão, porque eu choro mesmo. Ele disse, só pode ser um milagre. Porque uma turbina parou de funcionar no ar e a outra, quando eu estava tentando aterrissar, começou a apresentar defeitos. Mas aqui estamos nós intactos. Aqui estamos nós intactos. Queridos, porque alguém decidiu acreditar no que Deus dizia. Medo chegou para mim, bateu a minha porta. Incerteza de não poder ver a minha filha, que tanto eu criei para a tela, bateu a minha porta. Mas eu tomei uma decisão há muitos anos atrás. Eu escolhi Deus e a sua palavra. Eu decidi, eu escolho Deus e a sua palavra. Como muitas vezes as pessoas dizem, o sangue dá na canela, pode chover canivete, mas eu vou ficar com Deus e a sua palavra. Então guarda essa palavra no teu coração. Você é um agente de milagres. Deus te confiou um grande propósito. Josi, meu propósito é só fazer roupas. Lembra da história de Dorcas? Josi, meu propósito é só fazer alguém ser promovido. Querido, não importa, não deprecia o propósito, porque se foi Deus que fez, ele é grande. Meu pai não constrói coisas pequenas. Como diz no Ceará, michurucas, mirradas, mesquinhas. Meu pai é um pai de abundância, então receba isso. Nós estamos vencendo essa pandemia, nós estamos vencendo tudo isso. E nós não podemos, como igreja, eu falo pelo Espírito aqui, nós não podemos, nós não somos autorizados pelos céus a voltar quando tudo estiver liberado do mesmo jeito. Vamos para cima. Vamos ser agentes de milagres, vamos levar as boas novas. E nada de autossabotagem. Essa cadeira foi extinta hoje da vida de pessoas. Eu quero só orar, irmão Jonatas, antes de passar aí para as perguntas, pode ser? Que a unção está fluindo aqui. Eu vou te dizer uma coisa, hoje a gente vai fazer diferente. Eu tenho uma direção, e isso daí é Deus confirmando. Enquanto você falava, eu vi dentro de você, é como tivesse muito tesouro, muitas coisas preciosas, como você tivesse grávida dessas preciosidades, dessas riquezas dentro de você.
E eu percebi pelo Espírito que hoje a gente pode acessar o que está aí. Então, eu convido todo mundo a agarrar essa unção e essa corrente, aonde você estiver, para agarrar o que está. Você está grávida disso. Você está grávida desses tesouros de Deus que Ele vem depositando ao longo da sua jornada. Amém, Eu amém. vi pelo Espírito. Vamos puxar no Senhor. Ô, rabacão, Amém. bracate, pode orar, pastora. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Preste atenção no que eu vou falar agora, que veio ao meu coração, e quando eu estava estudando, e eu estava dizendo, Senhor, eu preciso de um momento para falar isso para eles, e o tempo está indo, e graças a Deus pela sensibilidade de Jonatas. Presta bem atenção. Ontem eu estava andando na praia, e o Senhor me recordou isso, eu mandei o áudio, mas eu falei para Jonatas que eu ia falar um pouco mais específico. E depois eu vou orar por vocês, eu vou liberar algumas coisas que veio ao meu coração. De fato, eu estou grávida. E o que aconteceu? Eu via o mar recuado e os arrecifes estavam expostos ali. E o Senhor disse, filha, observe, o mar obedece ao comando da minha voz. Eu digo, maré, recue, ela recua. Eu digo, maré, avance, ela avança. E eu fiquei olhando para tudo aquilo, maravilhada, e o Senhor disse assim, fique com o que eu disse, independente do cenário. Eu estava ali num cenário belíssimo. Eu estava ali num cenário maravilhoso que estava ministrando a mim muitas coisas. Mas Deus disse, cuidado para não se distrair com o cenário. Então, queridos, não se distraia com o cenário. Não é porque estão batendo nos teus ombros de aprovação que estão sendo sinceros. Não é porque estão falando coisas contra você, caluniando, que seja a verdade. A verdade é o que Deus diz. A verdade é o que Deus estabeleceu. Eu já estive em prefeituras ministrando para gabinetes de prefeito, eu já estive num campo sentado ministrando para 3 crianças. E sabe de uma coisa? O que importa é você fazer o que Deus disse para você fazer do jeito que Ele disse que tinha que fazer. Ai, mas eu vou fazer assim porque vai ser melhor, eu vou ser mais aceito. Fica com o que Deus disse. Se o apóstolo Paulo fosse esperar as aprovações de todos, nós não teríamos as riquezas que nós temos nas cartas paulinas. Fica com o que Deus disse, no final dá tudo certo. José estava numa prisão e a Bíblia faz questão de declarar, Deus estava com ele. E de um dia prisioneiro, do outro virou governador. Queridos, pega pelo Espírito e receba essa palavra profética agora. Deus pode acelerar coisas. Deus pode acelerar coisas. Deus vai acelerar coisas. Presta atenção, a igreja não está parada, a igreja não está aprisionada, a igreja é você. Você é a igreja, você é a igreja. Nesse grupo, nós estamos, nesse momento, indo para várias nações. Nós temos ferramentas hoje que aquele povo da igreja primitiva não tinha. O que você está fazendo com os dons chamados talentos que Deus te deu? Faz uma ligação, liga para pessoas. Queridos, quantas pessoas estão atormentadas, estão em pânico, e você tem uma palavra de vida. Josi, mas eu não sei pregar. Fala o que Deus fez na tua vida. Essa é a maior pregação que nós temos, querido. É quem nós éramos e o que Ele fez em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A criação tem expectativa que os filhos se exponham à unção. Queridos, isso está muito forte no meu espírito, presta bem atenção. A cachoeira está lá plena, jorrando muita água, muita água, muita água. Eu posso ir com um copo para encher, Jonatas pode ir com um caminhão-pipa para encher. Depende do nível da tua expectativa, depende do nível da tua fome, depende do nível da tua entrega, depende do nível da tua consagração. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos acepção da quantidade de resposta quando nós limitamos o que Deus vai realizar. Então eu quero orar por vocês, liberar algumas coisas aqui
porque eu creio em grandes rompimentos acontecendo. Presta bem atenção. Pessoas que perderam quantias grandes nesse período. Deus não tem problema com recursos. Deus não tem problema. Deus é o dono do ouro, da prata. Deus é o criador de tudo isso. Então, ele não tem problema. Os céus não estão em crise. Vai para Deus e pergunta qual é a próxima estratégia. Vai para Deus, planeja com Deus, coloca Deus no planejamento, coloca Deus como conselheiro, coloca Deus como aquele ajudante fiel. Porque presta atenção, queridos, um homem decidiu ouvir uma estratégia administrativa. Eu sei que eu estou falando com alguém específico aqui. Oh, aleluia! Presta bem atenção, José recebeu uma estratégia de administrar aquilo que ele tinha naquele tempo. E porque ele foi obediente, o mundo daquela época, aquele povo, não passou fome, mesmo quando a fome estava instalada ao redor. Presta bem atenção, uma viuvinha, porque decidiu ouvir a voz de Deus, ela teve vasilhas preenchidas. Presta bem atenção, um pescador, porque decidiu ouvir a voz de Deus, não decidiu ficar agarrado no eu já sei. Ei, presta atenção, povo da fé, cuidado com eu já sei. Cuidado com eu já sei. Cuidado com esse versículo eu já conheço. Essa pregação eu já ouvi. Não perca a expectativa que você tinha quando você era bebê e comia a palavra. Presta bem atenção. Presta bem atenção, cuidado, ouça o que o Espírito está dizendo. Não perde a expectativa e a fome. Não vamos ficar fastiosos da palavra, nem obesos da palavra, mas, pelo contrário, colocar em movimento tudo aquilo que nós temos, exercício da fé, faz milagres acontecer. E aí aquele homem, um pescador profissional da pescaria, poderia ter ensinado Jesus o que era pescaria. Passei a noite toda, tentei isso. Mas ele faz uma declaração poderosa. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sobre o que você acabou de dizer, eu vou obedecer. Porque eu reconheço que há uma unção diferente, eu vou usar esse termo. Eu reconheço que você é um homem diferente sobre a tua palavra. Eu vou lançar as redes. E porque ele obedeceu. Então, presta bem atenção, queridos. Existem presentes que Deus traz para nós, de conexões de pessoas, em que nós não temos a autorização de julgar o pacote. Fica com o presente. Não julga o pacote do presente. Fica com o presente. Porque, às vezes, vem tesouros ali dentro que você nem imaginava. Então, tem pessoas aí ao teu redor. Tem pessoas aí que você tem acesso e conexões. E que, às vezes, porque nós olhamos, mas é só fulano. Para com isso, povo de Deus. Vamos manter a expectativa na unção. Porque a unção é cirúrgica. A unção é cirúrgica. E eu vou orar agora. Pai, muito obrigada. Muito obrigada. Que unção tremenda, Senhor, está sendo liberada sobre essa rede, sobre esse corpo maravilhoso. Oh, Pai, muito obrigado. Eu declaro e eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, embaixo de muito temor, de muita honra que eu tenho por cada um deles. Senhor, e eu libero sobre a vida deles agora aquilo que o Senhor me disse hoje à tarde. Rompimento, aumento, crescimento, intervenções, oh, Rabacandaiabarace, intervenções chegando, a aceleração de processos que levariam anos em dias, a aceleração de respostas que pareciam impossíveis, chegando até ti, chegando até você, a aceleração, aumento, crescimento, rompimento, eu libero sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, se alguém ainda estava inserido na autossabotagem,
que nessa noite isso caia por terra, que nessa noite essa arma do diabo caia por terra, porque eles serão lembrados agora quem eles são, o que eles têm e o que eles podem, porque estão em ti. Porque eles estão em ti, eles são. Porque eles estão em ti, eles podem. Porque eles estão em ti, eles têm. Não segundo a nossa força, não segundo o nosso intelecto, mas Cristo em nós, Cristo através deles. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, os atos do Espírito Santo através desse povo sendo escritos nas nações que estão inseridas nesse grupo, nas cidades que estão inseridas nesse grupo, nas igrejas que estão inseridas nesse grupo. Eu declaro refrigério sobre a vida dos pastores e pastoras. Eu declaro refrigério nas igrejas. Eu declaro avanço, crescimento, aumento, rompimento acontecendo em nome de Jesus. E para a glória do Senhor é que eu oro e que eu creio. Amém. Se prepare, irmão Jonatas. Se prepare. Se prepare. Até a energia aqui caiu. Ficou só a bateria do meu celular. Mas está tudo bem. Se prepare para o que Deus vai fazer através da tua vida e está ouvindo, vocês estão ouvindo? Pastor, agora a gente só conseguiu ouvir agora essa parte. Vocês estão me ouvindo? Só essa parte. A senhora pode repetir? Em nome de Jesus. Ok? Está oscilando. Agora estamos te ouvindo. Amém. Não, Amém. Vocês ouviram a oração ou não? não. Essa parte, a oração sim, mas aquela parte quando a senhora direcionou a mim, nós não conseguimos ouvir. Vai dar certo, vai dar certo. Vai, em nome de Jesus. Tá ouvindo agora? Deu certo aí? Então, eu não sei se vocês ouviram a oração, mas eu estava aqui orando e uma das coisas que vieram ao meu coração foi aumento, crescimento, rompimento e intervenções divinas. Sim, ouvimos essa parte. Amém? Amém. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Uma honra Eu não ouvi grande. essa palavra. Aquela palavra que você direcionou a mim foi a parte que eu não ouvi. O Senhor me disse que você ficasse preparado para essas associações se expandirem. Fique preparado para o que vai acontecer através desse grupo. Você vai ser bombardeado de testemunhos, de milagres, de situações que Deus vai realizar, porque a unidade, ela tem um poder explosivo. A unidade do corpo, ela tem um poder explosivo. E esse propósito que chegou ao teu coração, ao coração da liderança desse grupo, é um propósito dos céus. Então, fique preparado. Seu nome será soprado. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Que poder. Aleluia. Na hora que a gente estava tendo, a pastora estava ministrando, olha como que Deus confirma as coisas, né? Ela estava ministrando, eu vi ela grávida de muitos tesouros, né? Como fosse muitos tesouros dentro dela para a gente acessar. E aí eu recebo uma mensagem de uma pessoa da rede, da Nayoli, na rede, que ela está nos assistindo agora, ela é daqui de Brasília, e ela me manda uma mensagem no WhatsApp, porque o WhatsApp fica ligado aqui no notebook e eu recebo a mensagem dela. E ela diz assim: quando a pastora começou a falar, eu vi joias nela. E
isso daí é uma palavra de confirmação, de testificação daquilo que o Senhor está falando. Então, querida, é porque os olhos, Deus desperta os nossos olhos espirituais para a gente começar a ver as coisas, né? Ter as percepções no Espírito. E nós estamos tendo essa percepção de tesouros, né, que estão depositados no coração da pastora, né, dentro dela, ela gerando esses tesouros, e Deus abriu a percepção espiritual, né? O Espírito Santo abriu a percepção espiritual de alguns para poder ver as mesmas coisas, né? E ela foi e mandou a mensagem. Quando eu estava falando, ela mandou a mensagem imediatamente para mim e falou assim: Jonatas, quando a pastora começou a falar, eu vi joias, e ela começou a rir, né? No WhatsApp, dizendo assim: estamos vendo a mesma coisa. Eu creio, pastora, essa é uma unção tão poderosa e eu tenho certeza que nós somos muito privilegiados hoje. E é bom a gente sair do script, é bom a gente sair do jeito de sempre que a gente faz e a gente ser guiado pelo Espírito de Deus. E hoje nós somos presenteados com essa unção tão maravilhosa. E eu creio que pessoas aí foram chacoalhadas, porque eu fui chacoalhado. E eu creio muito mais. Queridos, vamos unir as nossas forças, vamos unir os nossos corações para aquilo que o Senhor quer fazer no reino de Deus. Simon Potter esteve conosco e ele disse que nesses últimos dias não haveria somente um grande homem ou uma grande mulher, mas seria a igreja poderosa, dando grandes passos largos, a igreja se manifestando. Então, querido, é isso, nós podemos unir, né? Não unir as nossas forças, os nossos corações para o agir de Deus e trabalharmos como reino e trabalharmos no lugar onde que o Senhor nos plantou e vamos frutificar, né? Eu estou no Verbo da Vida, eu amo a minha igreja, né? A pastora Josiane é do Comunidade Dunamis, né? E ama a igreja dela, né? E você está aí na sua igreja, mas vamos tirar as nossas diferenças, né? E vamos exaltar, como bem disse a pastora hoje, vamos exaltar as nossas semelhanças, né? Aquilo que realmente que nos une, que é o amor de Deus, a palavra, o poder, né? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu estou muito impactado. A pastora Josiane, eu queria trocar algumas ideias aqui com você, do que muito você falou sobre... Aleluia. Aleluia, Senhor. Você é fiel, A Pai. unção está fluindo aí. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, querido. Exalte o Senhor de onde você está. Rambacombra astequibria labaxere brecombro lobrosore queterere. Hilário, só deixa o meu áudio e o da pastora aberto, por gentileza. Rambacombra aste quebiandrocochere queterere. A unção nos colocando em movimento. É o poder de Deus em operação. Do rombra ande que ramba che quebreazzo, rombro combre que tirere. Ramba andor cobre as tequeteribando, cochequeterere. Pessoas que estão presas na cadeia de comiseração. Essa foi uma chacoalhada para você sair desse lugar. A gaiola está aberta. Bracá, bracobra, labaxê. Voe. Voe, em nome de Jesus Cristo. Ramba, ambra, coxire, brequete, quebrecombra, labaste. Aleluia. 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 Sim, sim, sim. Sim. Aleluia. Cheque papa papa. Aleluia. 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 Wikamba anto cobre aste que tire brehaste que ti branda sore que terere. O poder está na sua vida. Brambra cheque terere. O dunamis está em você. Decambra abra cobra labaste. Rabacombra labachere breque terere. Aleluia, Pai. Aleluia. Vai para todos os lados, pastora. Vá para todos os lados. Você está pastoreando, mas as portas das nações e as portas da palavra te colocando em itinerância.
Deus está construindo pontes. We come brombro combre que chican branchecan. Rabacombra bra 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 shake tererere. Rabacobra bra 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 shake. Rabraçore quembra bra bra bra. Os sinais vão te acompanhar com mais força. Os sinais vão te acompanhar com mais violência. Rabacombra cambra canto combra bra 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 shake tererere. Rabrocombre. Você está pastoreando, mas você vai entrar na itinerância com mais força, com mais violência e com manifestação do poder. Há um poder, o fogo vai te acompanhar. O fogo vai te acompanhar. O fogo vai te acompanhar e as riquezas vão vir. As riquezas vão vir. E as riquezas vão vir. E as riquezas vão vir. Tudo a ver. Agora entendi. Tudo a ver. Ai. Coisas que o Senhor depositou ao longo da tua vida, como promessas, como valores, como palavras, essas coisas vão tornar para você também coisas materiais, em construções, em sua vida, na sua família. Nações. Checa babá. O Deus que falou com você lá atrás é o mesmo que fala com você. É avante para cima. Abra, prepare o passaporte, vai ser carimbado um atrás do outro. Foi eu que falei com você lá atrás, sou eu que falo com você hoje, apontando para o futuro que eu tenho para a tua vida. A unção, o fogo vai te acompanhar. Curas, milagres. Você está pastoreando, mas a itinerância vai te acompanhar. Os convites vão chegar, as portas vão se abrir. E dinheiro nunca vai ser problema para você. 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 Dinheiro nunca vai ser problema para a tua vida. Rabaco, ambre, abra, bra, 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 che. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Bra, 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 che, que tererere. Ha, 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 ha. Yurabastore kibia ande, nderebrecando costeke, rabacombre lambia ande kibiando she, ndebricora lambastere que tere labahaste. Você receba essa unção de onde você estiver. Rabacombre labassore que tibande, bercando cobra ache quebreandro lobrosore que tire lebres. Deus está, queridos, riscando o chão. Para você que não sabe para onde ir, o que fazer, Ele está apontando, Ele está te dando um caminho para você. Segue o rastro, siga 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 o rastro. Pessoas que estão sendo atormentadas pela indecisão, não sabendo o que fazer, que parece que está no deserto, parece que todo lugar é direção. Não, siga o rastro, siga o rastro, amém, siga o rastro, amém, siga o rastro. Para você que está esperando um comando da parte de Deus, uma ideia criativa, vai ser hoje. Bram 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 Amém. Liberação de ideias. Liberação de ideias para prosperar. Ei, eu subo da sua unção, pastor. Eu subo da sua unção. Eu subo da sua unção. Amém. Amém. Puxa no que está nela. Puxa no que está na vida dela. Puxa. Suba da unção que está na vida dela.
Puxe pela tua fé, faça diferente. Puxe, você pode puxar o que está sobre ela, você pode puxar o que está dentro dela. Puxe pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está. Oração em outras línguas constrói a sua fé, edifica a sua fé. Brambras, tequibiandrache, decambraste, dequembrocobra, ambra, atio cobraste, rabacambra, abre queti, rabacumbra, lambate, caralabache, caralabasore, quetira, labandara, labarras. Aleluia, 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 avanço, 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 avanço. Aleluia. Ao novo de Deus, querido, ao novo de Deus, sai da comiseração. Aleluia. Ei, para de ter pena de você mesmo. Rabacatacabatacabatê. Robracampacatecabababá. Amém. Larga de se prejudicar. Checa, papapá. Larga de se debater contra você mesmo. Larga de viver se martirizando. Checa, papapá. Isso. Checa, tererê, cobra. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Cristo te chamou para a liberdade. Aleluia. Aleluia. Deus está destravando coisas, portas. Aleluia. Amém. Lua, pastora. Aleluia. Chama canto daraka sodorobo kondo yadarabase. Rubo boko tocho dorabacantarabasho darabacantarabasso. Eu vejo águias com asas feridas, machucadas. E as gaiolas abertas, as portas abertas. E mãos entrando para ajudar. Mas essas águias recusavam a ajuda, com medo de doer mais. Mas Deus está dizendo para você, aceite, flua, receba desses rios que estão fluindo agora, desses rios que Jonatas liberou, desses rios que foram liberados nessa noite, porque há cura para que você voe alto, a cura para que você voe alto, a cura para que você voe alto. O Ramakando Yatakama Sotorobo Shedorokomayandarabasa. Pai, eu oro de maneira profética agora. Eu percebo. Oh, Rabakandarabashe Darabakandarabaso. Iedeketo Yadarakanta Yadarabakanto Yotroboshe. Existem pessoas nesse grupo, no ofício profético, que tinham medo de fluir. De se expor. Com medo de não ser aceito, com medo das perseguições. Entenda, você só será pleno se estiver pleno naquilo que eu te chamei. Abra a boca. Faça. Faça, fale e flua nos níveis em que eu direi. Chama candaiarabacandarabaçou. Nem a mais, nem a menos. Siga a velocidade do meu espírito. Siga a velocidade do meu espírito. A unção respaldará. A unção respaldará. A unção respaldará. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. 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 Jonatas, Deus te chamou para acordar
pessoas que estavam desistindo dos ofícios. Deus te chamou para olhar pessoas que estavam escondidas, assim como Moisés. E você será ponte. E você será ponte. Você vai acordar pessoas com níveis de chamado e expansões mundiais. E você é um deles. Deus vai te mostrar pessoas que tinham desistido do chamado. Deus vai te mostrar com muita clareza. Sim, muita clareza. Essa unção flui através da tua vida. Essa unção flui através da sua vida. Sim, sim, sim. Essa unção flui através da sua vida. Você é atraído como um imã quando você percebe essa unção fluindo. Você puxa como um imã quando você percebe que essa unção está fluindo. E assim como uma vez Gilson falou para mim, eu digo para ti, nunca tenha medo de ser intenso. Nunca tenha medo de ser intenso. Nunca tenha medo de ser intenso. Seja intenso. Não tem como se associar a essa unção e não ser intenso. Não tem como se associar a essa unção específica e não ser intenso. Sim, somos intensos. Sim, somos intensos. Sim, nós somos. Aleluia. Isso faz parte, característica do ofício. Somos intensos. Mas mesmo intensos, podemos ser equilibrados pelo Espírito. Mas ser equilibrado não significa ser gelado. Nós nascemos no fogo, nós gostamos do fogo, do fluir do Espírito. E eu percebo isso muito forte na tua vida. Você vai ver profetas e profetisas que estão se escondendo. E vai vir uma indignação misturada com compaixão. Uma compaixão paternal. Para você não deixar eles esquecidos. Deus vai te lembrar nomes. Deus vai te lembrar pessoas que você já conhece. Mas Deus também vai te ligar a nomes e a pessoas que você ainda não conhece. Mas eles virão até você. Apenas seja esse gerador. Quando a energia elétrica cai, o abastecimento está lá. E o gerador, ele segura a onda. Segure a onda, Jonatas. Segure a onda, Jonatas. Segure a onda, Jonatas. Segure a onda. Segure a onda. Porque um gerador, ele recebe muita pressão. Um gerador recebe muita pressão, mas um gerador também liga muita coisa. E eu sei que pressões vieram, mas receba nessa noite refrigério sobrenatural. Um refrigério sobrenatural. Além, embriagado, literalmente, pelo Espírito. Além. Seja abastecido, meu irmão, nessa noite. Seja revigorado nessa noite. Seja fortalecido nessa noite. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Um gerador. Um gerador. Há muitos anos atrás, o Senhor falou para mim que eu seria um trator de abrir caminho, de transportar materiais, de transportar pessoas, de pegar pesado, muitas vezes. Pois com a mesma clareza que eu ouvi aquilo naquele dia, eu escuto agora e eu te digo, você é um gerador. Pessoas vão se ligar a ti e elas estavam desligadas do propósito. E porque você é um gerador, os propósitos serão ligados novamente. Fique tranquilo, os céus estão contabilizando tudo. Ainda que pessoas que deveriam ver e honrar isso, talvez não vejam e não honrem. Os céus estão contabilizando tudo. Deus não erra a conta. Deus não esquece nada. Mas Ele vela por tudo aquilo que Ele diz. Então, seja
refrigerado nessa noite. Galardão de ministérios mundiais estão sobre os teus ombros. Galardão de ministérios mundiais estão sobre os teus ombros. E muitas vezes você dizia, Senhor, como eu vou começar isso? E pareceu um início modesto, pareceu um início tão simples. Mas Deus gosta do modesto, porque é assim que Ele mostra e Ele revela o quão espetacular é a glória dEle. O quão espetacular é. Para que ninguém diga, fui eu. É exatamente assim. Começa modesto e vai crescendo. Para que todos saibam, foi Ele. Por Ele, para Ele, através dEle. Então, eu percebia já essa associação no meu coração, no meu espírito, com a tua vida, com o teu chamado. E agora eu entendo muita coisa. Somos da mesma espécie. Como diria Gilson Lima, somos da mesma espécie. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Eu recebi tudo. Você foi cirúrgico. Eu realmente estava grávida, não só de palavras para ministrar para vocês, mas de sonhos meus pessoais. Aleluia. Recebi tudo. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos ama, querida, é por isso que o Senhor faz assim. E às vezes, se eu começasse a fazer perguntas sobre autossabotagem, eu ia atrapalhar a unção. Então, quando eu tentei fazer a pergunta, o Espírito já falou, não é perguntas, é o fluir. Aleluia. Não que nos outros modelos a gente vai deixar de fazer perguntas, né? Mas hoje era para ser diferente. Hoje Deixa eu te dizer só um detalhe aí dessa palavra aí profética que eu recebi. Hoje à tarde eu estava falando com uma grande amiga, uma professora do Rema lá de Aracaju, Selma Sueli. E eu disse, Su, eu estou atrasada, eu preciso tirar o passaporte, eu não tirei ainda. E ela disse assim, Josi, corre nisso, corre nisso. E aos meus olhos, porque a gente está nessa estação nova, né, associando aqui ao ministério e ajudando meu esposo, mas eu sei que a veia itinerante é muito forte na minha vida, isso é muito claro para mim. E ela estava dizendo assim, Josi, Deus vai reaquecer isso. Então, amém, meu irmão. Muito obrigada. Você, boca de Deus. Aleluia, que bênção, que bênção. E vai mesmo, pastora. Você vai para as nações, né? Deus vai te usar muito mais com poder, com força, com glória, para reavivar sonhos, para curar enfermos. E vai ser uma cruzada poderosa que Deus vai te usar para curas de pessoas. E vai ser poderoso, porque a unção vai confirmar. Aleluia. Você está animado com isso, querido? Se naquilo que você hoje sugou da vida dela, aleluia, você sugou? Eu vi ouro, vi coisas, joias dentro dela, tesouros dentro dela. A Nayoli teve a mesma visão. E Nayoli é mulher de Deus, e ela teve a mesma visão. Então aqui ninguém está brincando de ter visão. Amém? No ambiente, quando você se expõe à unção, querido, o pecado destrói, repele, entendeu? Então ninguém aqui está brincando de ter visão, entende? Isso testifica no outro justamente para mostrar para os demais, dizendo assim, ei, sou eu que estou agindo, né? O Senhor que está agindo, né? Porque o Espírito Santo de Deus, aonde Ele é Senhor, aí é liberdade. E eu tenho certeza que hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você já saiu desse lugar de letargia, de apatia, e você vai entrar naquilo que Deus hoje foi um marco, eu tenho certeza, hoje foi um marco na minha vida, de tudo que foi falado, hoje foi um marco na minha vida, na minha história, e eu vou guardar esse dia de hoje. Nós estamos no dia 29 de junho, e lá na frente nós vamos lembrar dessa data que foi com a pastora Josiene, essa mulher de Deus, e é muito bom a gente ser conectado às unções, e tem mais coisas grandes aí, viu, pastora? Vamos crer junto, que coisas grandiosas, e você está envolvida nisso. Fique tranquila. Amém, eis-me Vai aqui, chegar. eis-me aqui. Deus,
Pega aí, vai Amém. vir coisa maravilhosa aí. Fica tranquila. Pega aí que vai Amém. vir. Em nome de Jesus Amém. Cristo. Queridos, muito obrigado pela participação de todos os irmãos espalhados aí pelo Brasil e fora. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós somos muito honrados, as pessoas que fazem parte. Eu quero dizer para vocês, e sempre essa nota nesses últimos dias que vem tocando no meu coração, é que os integrantes da rede, nós somos uma rede, a rede Mover do Espírito, os integrantes dessa rede são acima da média. Viu? Isso daí não é um jargão, isso daí não é à toa, você é acima da média, porque aquele que quer descobrir, aquele que quer crescer no seu propósito, no chamado de Deus, essa pessoa ela está convicta, ela está linkada à plenitude de vida. Os medíocres sempre trabalham para si mesmo, mas aqueles que estão em cima da média sempre trabalham em prol do outro. Então, eu quero que você fique com isso, que você está acima da média, em nome de Jesus Cristo. Pastora, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por Deus Amém. te usar poderosamente. Essa reunião foi diferenciada. Eu amo todas as reuniões, mas essa reunião foi diferenciada, viu? O Espírito Santo é tremendo. O Espírito Santo falou comigo, Aleluia. chame pastora Josiane. E eu fui lá e falei, Deus é lindo. pastora, tudo bem? Cadê a sua agenda? A gente combinou com ela, ó, não foi de última hora, não. Foi, ó, tempo, porque ela tem as agendas dela aí, né, aí no Ceará, mas eu creio que vai ter as agendas aí pelas nações, e só basta por uma internet, viu, pastora, para se conectar à rede. Então não vai ter problema, Amém. viu? Na Europa, na Oceania, onde que você estiver, só basta um Wi-Fi que você está conectada nessa rede, em nome de Jesus Cristo. Viu? Amém. Amém. Muito obrigada. Fica na paz aí, povo de Deus. Amo vocês. Amém. Estou aqui para Amém. servir. Glória a Deus, queridos. Fiquem na paz, viu? Amém. Tchau, tchau.